Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, Buda tinha o hábito de ensinar. O recurso didático dele era ensinar usando listas, itens, três características: nobre óctuplo caminho, 10 paramitas, 5 poderes espirituais, 7 como é que fala? 7 como se traduziria isso? 7 se fosse em inglês eles traduzem como asas da iluminação, né? Mas é uma tradução, não gosto muito não. Tem os elos do Paticca-Samuppada, tem um monte de lista de número, né? Então, uma dinâmica importante são os 5 poderes, né? Panchabala, eles falam em Pali. Esse é um dos mecanismos mais importantes, né, para quem pratica o Dharma. Né? Porque para a pessoa praticar um Dharma é necessário que haja energia para praticar o Dharma. Né? Então é o mecanismo que dá força, né? Como se fosse né, no motor a combustão, né? Vai ter mistura de gasolina, oxigênio, a faísca do fogo, tem a eletricidade que gera a faísca, tem o óleo também que ajuda, né? Tem vários componentes, né? Vários que se misturam, né? E fazem aquilo funcionar. Então esses 5 poderes, 5 forças, né? Também é como se fosse um ciclo, né? Então uma coisa gera outra, a outra gera outra, a outra gera outra, e a outra volta ao começo e gera, né? E reforça a primeira, né? Então quanto mais esse ciclo vai rodando, né, vai ganhando mais força, mais energia. Então mais progresso a pessoa faz com a prática dela. Então em Pali, né, Sattha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. Então Sattha é algo que a tradução não fica muito boa, né, em português ou em inglês, né? Porque é que acho que a natureza do ensinamento do Buda é um pouco diferente da natureza dos ensinamentos religiosos que a gente conhece. Então você fala que tem fé e uma religião, né, não acarreta a mesma coisa do que quando você fala que tem fé no Buda ou no budismo. Você tem fé numa outra religião, então você acredita naquele, você tem devoção, você tem medo de quebrar as regras, né? Você tenta seguir a sua vida seguindo essas regras, né, que foram estabelecidas, e você tem um dever de prestar reverência, de prestar homenagem, etc. Né? É mais uma relação de reverência e medo. São os 2 fatores principais. Né? Mas fé no budismo é uma coisa que se você tem fé no budismo, você tem fé em praticar. Você tem fé em botar esse ensinamento em prática. Né? Você não tem fé apenas, você não tem medo do Buda. Você não tem medo do Buda, não tem medo né? O Buda em si não é uma ameaça para você. E o propósito do Buda não é servir de alvo de devoção e idolatria. Né? Então, se você tem fé no Buda, você tem fé em botar em prática aquilo que ele ensinou. Né? Então, é por isso que a tradução como fé, pura e simplesmente, não realmente traduz essa palavra sattha. Em tailandês é uma palavra, como eles têm uma palavra, essa palavra já tem um conteúdo associado que fica mais funcional o uso dela. Né? Então a pessoa que tem sattha, né, ela tem, não só acredita naquilo que o Buda ensinou,
Mas ela então tem empolgação, ela tem vontade de botar aquilo em prática. Já está embutido numa única palavra. Né? Não é uma fé assim pacífica. Né? Não é pacífica, não, como é que chama? Passiva. Não é uma fé passiva. Né? É uma fé que leva você a agir. Né? Você tem empolgação em praticar, você tem empolgação em seguir os preceitos, de procurar desenvolver a meditação, desenvolver sabedoria, tentar melhorar a si mesmo, tentar purificar a sua própria mente. Né? Então, por isso quando você traduz palestras do tailandês para o português, essa é meio traiçoeiro, né? A Ajahn Chah não dá a mesma sensação, né? Quando você ouve em tailandês e quando você traduz, não dá a mesma sensação. Né? Então tem uma palavra famosa que a Ajahn Chah fala, né? É difícil encontrar uma pessoa que tem fé. Né? Mas não é bem isso, né? Aquele que dizer, é difícil encontrar uma pessoa. Ele está falando se referindo aos monges, né? Você, mas, pô, o cara é um monge budista, ele deve ter fé no Buda, né? Mas não é só isso, né? Mesmo que a pessoa sendo monge, às vezes ela não tem ainda fé em empolgação em praticar, né? A pessoa se ordena monge, mas não fica ali meio à toa, fazendo uma tarefa aqui, uma tarefa ali, ou não tem, né, o suficiente para realmente conseguir quebrar, né? Como se fosse o ciclo vicioso, né? Como se fosse um foguete tentando sair como é que chama? Da gravidade, né? Da força da gravidade do planeta Terra, né? Tem que ter força suficiente para conseguir quebrar isso. Né? Depois que você conseguiu quebrar isso, né? Aí é bem suave, né? Você não precisa de todos aqueles foguetes, né? Aquele monte de foguete é só quando você não quebrou ainda, não conseguiu escapar da força da gravidade, né? Depois que você quebrou a força da gravidade, é só um empurrãozinho e ele vai indo, né? Então, no começo, a pessoa precisa ter uma empolgação muito grande, ela precisa ter uma devoção, dedicação muito grande à prática, um impulso, né, em praticar, conseguir gerar, que nem você acender uma fogueira, né, com 2 palitos, né, com 2 bambus, você precisa gerar calor suficiente para que desperte a chama, né, para que apareça a chama. Né. É uma massa de calor maior do que, né, não é uma coisa assim progressiva. Você tem que alcançar uma massa crítica. Se você não alcançar essa massa crítica, todo aquele calor que você gerou anteriormente não é útil para nada. Se você chegar aqui, não serve. Né? Se o fogo começa aqui não serve para nada, é inútil. Né? Não é de você chegar até aqui e depois recuar, não fez nada se você for assim. Né? Então, ou você gera massa crítica o suficiente para quebrar essa barreira, né? Ou então você fica ali andando em círculos. Né? Então, nesse sentido, né, que a Ajahn Chah fala, né? Pumi Sattha Yak, Pumi Sattha. Difícil encontrar uma pessoa que tem esse nível, né, de Sattha, né, de fé. Porque aí também isso também está embutido, está bem explícito nesse 5 bala, né, Pancha bala. O próximo é Sati. Né? Não, desculpa, Virya. Virya é o próximo. Se a pessoa tem fé, né, tem Sattha, então ela tem energia. Ela tem energia, ela tem virya. Né? Eu não sei se a palavra virya em Pali é a mesma origem da palavra virilidade em português ou nas línguas ocidentais. Né? Mas essa energia de força, esse sentido de força. Né? Tem força, ela tem energia. Se ela tem essa característica de sattva, então ela tem força para praticar, ela tem energia. Ela aplica essa energia na prática. Né? E como que ela aplica essa energia? Ela aplica essa energia em sati, né, em manter a mente presente no aqui e agora, e não deixar a mente escapar para objetos danosos, objetos mentais danosos, estados mentais danosos. Ela tem energia em manter a mente naquilo que é benéfico. Né? Ela não fica com preguiça, ela não tem timidez em aplicar, né? Guiar a sua mente. Né? Ela não tem preguiça em guiar. A maioria das pessoas tem preguiça. Né? A mente vai para os locais habituais e a pessoa simplesmente deixa a mente escapar. Né? Pouca gente tem, né, disponibilidade de trazer a mente de volta. A mente escapa, traz, de volta, escapa, traz, de volta, escapa, traz, de volta. Ou quando faz isso, não tem habilidade em fazer isso, gera um problema maior ainda, e a pessoa desiste também. Né? Isso é uma preguiça também. Né? A pessoa não teve dedicação suficiente, né? Mesmo que é normal, né? No começo você não consegue fazer bem feito, você faz mal feito.
Mas se a pessoa pelo menos não desistisse, eventualmente é quase garantido que ela ia acertar, né? Porque, como eu sempre digo, né? Burrice é impermanente também. Não tem como você ser burro para sempre, mesmo que se agora você não está acertando. Se você continuar insistindo, eventualmente, né? Um dia você vai ter que acertar, porque não tem como. Né? O samsara é infinito. Né? Então você tem infinidade inteira para acertar, né? Nem que seja por sorte, né? Por acaso, um dia você vai acertar. Né? Se as possibilidades são infinitas, mesmo que as possibilidades são infinitas, que elas não são, né? As possibilidades são limitadas, mas o tempo é infinito. Né? Então, possibilidades limitadas num período de tempo infinito, cedo ou tarde você vai acertar. Então, Sattva gera virya, virya gera sati. Não é que gera sati, é virya torna sati possível. Havendo virya, havendo dedicação, esforço, né? A pessoa consegue fomentar sati. Né? Porque só a energia em si não é garantia de nada. Né? Por exemplo, sattva e virya tem uma conexão muito mais direta do que virya e sati. Porque sattva, se você tem fé no ensinamento do Buda, né, você é meio que natural que a sua mente vai se inclinar em direção à prática, né? A botar o ensinamento em prática. Né? Se você estudou o que o Buda ensinou, entendeu o que ele ensinou, né? É uma consequência natural. Né? Se você entendeu de maneira correta, né? É óbvio, às vezes as pessoas entendem errado. Né? Mas, supondo que você entendeu de maneira correta, é meio que óbvio que você vai, então, ter dedicação e energia em praticar. Agora, a energia em si, sozinha, né, não necessariamente resulta em sati. Né? Você pode aplicar mal essa energia. Né? Então, você tem que ter energia em praticar, mas aí, né, munido do item anterior. Né? Você tem a compreensão do que o Buda ensinou, né? Então você vai aplicar essa energia em cultivar a mente, né? De maneira hábil, né? Porque você tem o objetivo de obter resultados. Né? Então você vai cultivar a mente, né? Vai tentar manter a mente presente, não deixar a mente continuar construindo estados mentais nocivos, né? Vai encorajar a mente em estados mentais benéficos, né? Vai conseguir estabilizar a mente, né? E ganhar saúde mental. Então, quando a pessoa ganha saúde mental, então ela consegue desenvolver samadhi, né? Que é o próximo item, é o quarto item. Então, sattva, virya, sati, samadhi. Então, com sati, a mente capaz de ter sati, a mente capaz de estar presente, de estar estável, não ser uma mente agitada, confusa, por rancor, ódio, depressão, ansiedade, raiva, desejo, ganância. É uma mente tranquila e pacífica, né? Estável, né? Obediente, estável, sensata, desperta. Né? Então, essa mente ela consegue, abre-se para ela a possibilidade de concentrar-se, né? Desenvolver samadhi, estados mais profundos de concentração. Né? Então não é assim, não tem nada de místico em samadhi em si, né? É uma capacidade que seria normal se as pessoas tivessem a mente saudável, né? Ela só parece algo fantástico e secreto e como se fosse algo de outro mundo, porque as pessoas realmente são incompetentes, né? Elas não têm qualidade. Mas se a pessoa conseguir desenvolver boas qualidades, conseguir purificar, eu nem gosto de falar purificar, é voltar ao normal. Se conseguir voltar a mente ao normal, então samadhi é algo que é possível. Né? Não é que é uma dádiva divina, é um segredo místico. É algo normal que a mente faria se a gente não fosse tão doido assim. Né? Se a gente não fosse tão doido, samadhi ia ser normal. Né? Então não tem nada demais realmente. Né? É algo, como eu sempre digo, o que é fantástico é como a gente é doentio, né? A nossa mente. Isso é que é realmente incrível. Né?
o Dharma em si não tem nada de fantástico, né? É tudo meio óbvio, né? É tudo muito simples e natural. O que é estranho é como a gente é doido, né? Isso que é estranho. Então, né, o outro poder espiritual, Samadhi. Fala, né? Poder. E Samadhi é vital, né, para desenvolver sabedoria, no sentido de sabedoria, né, porque a sabedoria que o Buda, o propósito do Buda é ensinar o caminho para a libertação. Então, a sabedoria que nós estamos falando aqui não é a sabedoria de como organizar uma sociedade melhor, de como salvar os golfinhos, de como organizar a previdência social, de como organizar um sistema de ensino. Tudo isso requer sabedoria. Né? Tudo isso são sabedorias muito, muito belas. Né? Sabedoria em ajudar, sabedoria em salvar, em educar, em organizar, em ser justo, né? Tudo isso são sabedorias excelentes, sabedorias muito belas e nobres. Né? Mas não são sabedorias que levam à iluminação. São sabedorias que levam a uma sociedade mais saudável, mais justa, mais digamos, como é que diz isso? Um lugar digno de se viver, né? Um lugar benéfico, né? Um lugar que, supondo que você nasce naquela sociedade, em vez de ficar pior, você fica melhor. Não é uma sociedade que faz você regredir, mas uma sociedade que lhe ajuda a progredir. Né? Mas não é essa sabedoria que o Buda está se referindo aqui. Está se referindo à sabedoria que leva à iluminação. Então, sabedoria que leva à iluminação requer, ou melhor, diz respeito a fenômenos internos da mente, e não fenômenos externos do mundo, e nem da mente. Né? Não é questão de linguagem, porque linguagem, por exemplo, eu considero um fenômeno externo da mente. Não é algo interno, é uma camada muito superficial da mente. Né? Linguagem, conceitos, cultura, tudo isso, pensamentos, né? Sanya, né? Memória, percepção, tudo isso são coisas exteriores, né? São aspectos mais grosseiros da mente. Né? A sabedoria que leva à libertação diz respeito a coisas muito mais interiores da mente. Né? Para você conseguir aprender sobre essas coisas, você precisa ter acesso a elas. Né? Então aí que Samadhi é vital. Né? Samadhi é vital para que a gente consiga acessar, né, as camadas mais sutis, mais interiores da mente. Né? Conseguir chegar até a raiz do problema. Né? Então, e Samadhi também não é automático, não, é que ele gera sabedoria. A maioria das pessoas, se ela tem, né, todos esses itens preenchidos, né, satá, né, você realmente tem fé no Buda, ao ponto de gerar a quantidade de energia suficiente, né, para conseguir dominar a mente e domar a mente em sati. Né? Você conseguir domar a mente em sati, né, aí você consegue aplicar a mente, porque essa parte é fácil. Sati para samadhi, né, não é tão difícil, mas sati, né, aí você... Então, se você já tem um embalo antes, já vem um embalo desde antes, né? Se a pessoa, ainda mais se ela tem um treinamento monástico, né? Numa sangha correta, com mestre, com disciplina, com humildade, tem toda, né, a cultura de humildade, disciplina, né, de respeito. Né? Então, tudo isso já vai... nesse caso, é muito fácil a pessoa desenvolver sabedoria, né? Porque tudo ao redor dela impulsiona ela em direção à sabedoria. Né? Mas nem sempre é automático isso. Né? Algumas pessoas só desenvolvem samadhi e perdem completamente, né, a visão do que estava sendo feito. Né? Porque a mente dela se torna tão agradável, né? Tão prazerosa, e se ela tiver azar, ela começar ela não vai conseguir pacificar a mente completamente. Então a mente vai continuar, vai começar a gerar imagens, vai começar a gerar sons, etc. E aí ela vai ficar fascinada por aquilo, né? E perde completamente a vaidade dela, agarra aquilo,
a vaidade, o prazer daquela experiência seduz ela, e ela perde o ânimo, perde impulso, né? Então não é automático, não é garantido que samadhi gere sabedoria, né? Numa situação ideal, né, é muito provável que vá acontecer, né? Mas mesmo numa situação ideal sempre tem algumas armadilhas, né? Mas não é automático. Então samadhi, panya, né? E se a pessoa desenvolve sabedoria, né, significa se ela desenvolve sabedoria, então ela enxerga o quão verdadeiro é o ensinamento do Buda. E quanto mais ela enxerga quão verdadeiro é o ensinamento do Buda, mais ainda ela vai ter fé, né, e dedicação, e empolgação, né, em persistir no ensinamento do Buda. Então, é o que é dito, por exemplo, quando a pessoa alcança a Sotapanna, né, o primeiro estágio de iluminação é justamente isso. Né, a pessoa viu, né, é isso. Né, ela não tem mais dúvidas. Né, então, aí é que é dito fé inabalável. Né, quando a pessoa alcança Sotapanna, é dita a fé dela é inabalável. Porque ela já viu, essa roda já girou, fez uma volta já, né? Fé, virya, sati, samadhi, panya. Aí panya, empurra de novo, fé, mas agora ela já está num embalo tão forte que ela não tem mais como voltar atrás, né? O que ela enxergou ali faz com que seja impossível para ela, né, voltar, recuar, regredir, né? Quando chegar a esse ponto, não tem mais como a pessoa regredir, né? Seria impossível para ela. Né? O que ela enxergou ali já destruiu um aspecto vital, né, do ciclo das kilesas, né, o ciclo do samsara. Mas tendo, né, chegar nesse ponto, né, então fé fica ainda mais forte. Fé fica ainda mais forte, virya fica ainda mais forte, virya fica mais forte, sati fica mais forte, sati fica mais forte, samadhi fica ainda mais profundo, samadhi fica mais profundo, panya vai ainda mais profundo, né? A sabedoria fica ainda mais profunda, a sabedoria fica, vai rodando esse ciclo, né, até a pessoa alcançar a iluminação. Né? Que é que nem Lontama Mahaprabhu fala, né? Quando chega nesse ponto, cessa. Esse ciclo cessa, né? essa roda do Dharma cessa. Né? Uma coisa curiosa, o Dharma cessa. O Dharma só existe até o ponto que a pessoa... O Dharma no sentido, né, desse processo. Né? O Dharma, que a palavra Dharma é utilizada de várias maneiras diferentes. Né? É uma palavra que tem vários níveis de significado. Né? Mas quando você diz no significado desse processo, né, de purificação da mente, né, ele cessa, né? Segundo vários professores que alcançaram a iluminação, né? Cessa. Não tem mais. Né? A pessoa não tem mais não tem mais nada a ser feito. Né? Não tem o que ser purificado. Está, né? Encerrado o trabalho. Mas enquanto não chega nesse ponto, né, esse processo esse ciclo, né, vai se renovando e ganhando cada vez mais impulso, ganhando cada vez mais embalo, né? Se ele não for interrompido, né, ele culmina na iluminação. Então esse é um aspecto importante, né, esse prestar atenção a esse ciclo, né, é algo importante. Então veja, né, se esse ciclo está presente em si mesmo ou não. Olhe com atenção. As pessoas reclamam, eu já pratico faz 20 anos, nunca vi resultado. Né? Então não conseguiu gerar, como é que chama? Falei agora há pouco. Massa crítica o suficiente, né, para que resultados, ou pelo menos o resultado que você quer ver, né? Que as pessoas falam, não vejo resultado, mas será que ou ela está olhando para o lugar errado? Né? Está esperando algo fantástico, ela quer ver luzes, quer sair flutuando no ar, quer falar com os anjos, e não presta atenção, né, no fato de que agora ela não sofre tanto, ela tem mais sabedoria, ela tem mais
capacidade de lidar com suas próprias emoções, tem mais capacidade de lidar com as pessoas ao redor, né? É uma pessoa que agora vive em harmonia com o ambiente ao redor, sendo que antes ela não conseguia fazer isso, né? Então, esse tipo de coisa, às vezes as pessoas negligenciam isso, né? Ou então a pessoa enxerga, ela consegue lidar com a velhice melhor do que antes, né? Consegue lidar com a morte melhor do que antes, consegue lidar com as dificuldades de maneira mais sábia do que antes, né? Então essas pessoas, nem sempre as pessoas conseguem identificar isso como resultado da prática, né? Ela quer ver luzes brilhantes, quer ver estados mentais sublimes, quer ver os anjos, quer falar com os budas, etc. Então ela fala, eu estou praticando há 20 anos e nunca não vi resultado. Não. Mas, né, se é esse o resultado que você quer, então você tem que fazer merecer por esse resultado. Esse resultado não vem do nada. Não é um ritual. As pessoas acham que meditação é alguma espécie de ritual. Se eu praticar esse ritual durante tantas horas pela semana, então tal coisa vai acontecer. Mas não é assim que funciona. Não é um ritual. Sentar em meditação não significa que você... Não é que nem aqueles pilotos, né? O piloto tem você conta a habilidade do piloto por horas de voo, né? Tantas horas de voo, né? Tantas horas de meditação não é o suficiente para você dizer se você é um meditador hábil ou não, né? Você tem que realmente olhar a sua qualidade interior, né? Nos grupos em que as pessoas são muito bitolados em retiro, né? Eles contam a graduação em retiros, né? Eu já fiz tantos retiros de 10 dias, já fiz tantos retiros de 30 dias, né? É como se fosse assim, uma forma de demonstrar, né, quão avançado eu sou na minha prática, né? Mas você falar isso para Lompopier que ele dá risada. Ele sempre reclama disso, né? O pessoal faz, na Tailândia lá você faz um curso de Vipassana, né? Eles dão um diploma para você, não um diploma de Vipassana, né? Mas o cara não tem Vipassana nenhum, né? Faz um curso de Samadhi, né? Tem um diploma em Samadhi, mas o cara não consegue alcançar a Samadhi. Então as pessoas falam, eu fiz tantos dias de curso de Samadhi. Alcançou Samadhi? É outra história. Então a pessoa assade um curso de 10 dias de Samadhi e acha que é expert em Samadhi, mas ela só sabe falar a respeito, né? Ela não sabe fazer, né? Então não adianta quantos dias você meditou, quantas horas você tem experiência, não quer dizer nada, né? Só quer dizer para ganhar, para se mostrar na frente dos outros, né? Mas em termos de Dharma não serve para nada isso, né? Você tem que ver realmente qual é a qualidade que a mente desenvolveu, né? E certas coisas não vêm à toa, né? Tem certas barreiras, né? Que as pessoas precisam estar cientes disso, né? Então, para a pessoa conseguir realmente... na verdade, você poderia começar com Sila, né? Sila é um bom primeiro objetivo, né? Para você conseguir manter os 5 preceitos, você vai precisar de certas qualidades mentais. Esse é um primeiro bom objetivo, né? Um primeiro ponto de referência, né? Então, para você conseguir quebrar essa barreira, né, de seguir os 5 preceitos e não mais voltar atrás, não recuar, né? Porque seguir os 5 preceitos, agora eu estou seguindo, eu não estou dizendo mentira nenhuma, não estou matando, não estou bebendo, eu estou seguindo os 5 preceitos nesse exato momento, né? Mas você levanta daqui e vai matar mosquito, vai matar rato, vai roubar dos outros, vai enganar os outros, aí, né? Você está falando quebrar a barreira, eu digo o seguinte, a pessoa não volta atrás, a pessoa está firme nos 5 preceitos, ela não recua, ela não vacila, tem que chegar a um ponto que você não precisa mais se preocupar com esse assunto, sabe? Já virou hábito da sua mente, não tenho mais nenhuma volição de dizer mentira, não tenho nenhuma volição de tomar o que não me pertence, eu não desrespeito as demais pessoas, eu não invado, nem pego o que é delas. Eu tenho sua mente possui, é um sankara, né? É o sankara do respeito, né? Tem respeito pelas pessoas, então você não pega o que não é seu, né? Sem pedir permissão, etc, né? Então é um sankara básico, né? É uma formação mental, é um sistema, né? É um mecanismo psicológico, né, que você precisa criar. O mesmo com relação à mentira, né? É um sistema um pouquinho diferente. O sistema para não roubar o que não lhe pertence é um pouco diferente do sistema de não mentir, né? De não enganar as pessoas. E então você cria, né, esses mecanismos na sua mente, né?
até eles ficarem firme e forte. Aí você fala, essa tarefa foi cumprida, essa tarefa está dominada, essa barreira foi vencida. Mesmo que não é uma vitória permanente, né? Porque na medida que você não alcançou Sotapanna, então você ainda está exposto, né, à possibilidade de regredir, né? Mas é uma coisa, ok, isso aqui está seguro, né? Eu posso soltar isso aqui e focar em outra coisa. Aí você pode focar em Samadhi, né? Que é um desafio bem maior, né, do que Sila. Não é algo que vem facilmente, né, que vem à toa. Se você realmente não se dedicar, né, não focar a mente, não abandonar os estados mentais confusos, não conseguir desenvolver uma mente saudável, né? Não é só o caso de abandonar os prazeres sensuais. As pessoas querem imitar monge, vão viver isolado, não assistem televisão, não ouvem música, mas a mente está cheia de rancor, de ódio, de depressão, de melancolia, raiva de si mesmo, raiva dos outros, insatisfação, ganância, inveja, rancor, remorso, né? Então isso não serve. Não adianta você morar numa caverna e carregar uma mente igual a essa. Você fica ainda pior, né? Quanto mais você ficar na caverna, mais você vai regredir, mais você vai perder, né, boas qualidades mentais. Você vai ficando cada vez mais pior. Mais pior não, né? Menos do que... vai ficando pior, não tem mais nem menos, é pior, é só pior. Então não é... sabe, a pessoa... Não é só... E também não é só o caso, né? Esse é um outro... Sempre as pessoas caem nesses dois erros, né? Ou as pessoas acham, né, que para conseguir Samadhi você precisa se afastar dos prazeres, dos estímulos sensoriais. Isso é verdade, né? Mas você também precisa de uma mente saudável, né? Se você não tiver uma mente saudável, não adianta você se afastar dos estímulos sensoriais, você só fica mais burro ainda. Se você simplesmente cortar distrações e tiver uma mente doentia, você fica cada vez pior. Então, aí tem um outro pessoal que faz o outro erro, né? Fala, ok, é só desenvolver a mente saudável, eu posso continuar bebendo, fumando e fazendo todo tipo de coisa, né, que não tem problema, né? Também não, você precisa de ambos, né? Geralmente o pessoal do Zen cai nesse primeiro erro, né? Eles acham que tem uma mente saudável e realmente correto, né? Tem uma mente saudável, tem uma mente feliz, tem uma mente sábia, mas eles não abandonam os prazeres sensoriais, né? O pessoal, né, talvez onde seja um pouco comum isso, né, em algumas linhagens monásticas, né, tem esse outro erro, né, o pessoal não trabalhou a mente e quer viver isolado, achando que vivendo isolado eu não vou enxergar nada, eu não vou ouvir nada, aí eu vou desenvolver Samadhi. Não vai. Você precisa de uma mente saudável, e a mente saudável precisa ser capaz de abrir mão do vício, da obsessão por estímulos sensoriais. Se a pessoa não tem uma mente saudável e não consegue abrir mão dos estímulos sensoriais, ela não consegue concentrar a mente. Então, tem que conseguir quebrar isso, quebrar esse vício. Muitas pessoas conseguem desenvolver uma mente saudável, mas não conseguem quebrar o vício nos prazeres sensoriais, né? A maioria dos leigos é assim. Mesmo os leigos que praticam há muitos anos, às vezes conseguem uma mente saudável, mas não conseguem quebrar o vício em prazeres sensoriais. A obsessão por prazeres sensoriais, então elas não conseguem desenvolver Samadhi. Já muitos monges são o reverso. Os monges conseguem se isolar dos prazeres sensoriais, mas não conseguem desenvolver a mente saudável, então também não obtêm Samadhi. Ambos são empacados. Ambos não conseguem quebrar a barreira, né? Atravessar essa barreira. E aí, né, se a pessoa desenvolveu o Samadhi, né, conseguiu dominar Samadhi, se estabeleceu, dominou, ok, consigo fazer isso, está bem estável e está dominado esse assunto. Não é um assunto que gera preocupação, né? Não é um esforço mais. É uma coisa que ficou natural, né? Que não é fácil chegar nisso, né? Não é qualquer pessoa que consegue chegar nisso, né? Isso é uma das coisas que não pode ter que falar. Tem que conseguir entrar, tem que conseguir sair, tem que conseguir permanecer. Você tem que ser hábil
entrar tem que ser hábil, em sair tem que ser hábil, em permanecer. Né? Ele sempre falava isso, sempre ouvi, nunca consegui fazer, que nem ele falou, não. Eu estou tentando até hoje. Conseguir ser hábil dessa maneira, né? Que nem quando ele for conversar com o Lompo-cha, o Ajahn Chah, né? Ajahn Chah, Ajahn Pieca achava que ele era hábil em Samadhi. Ele falou, eu consigo, eu sou bom em Samadhi. Ajahn Chah falou, não. Se você quiser ser a pessoa que é bom em Samadhi, ela expira, antes de inspirar, já entrou em Samadhi. A Lompo Pieca falou, caramba, como que existe isso? Uma pessoa conseguir expirar e antes de inspirar já está em Samadhi? Aí ele voltou para a cabana dele e se esforçou, depois de uns dias conseguiu. Então é isso que eles chamam, né, de ser hábil, né? Tem que ser assim, né? Então isso não é simples, né? Isso realmente algo de alto nível, né? Não é qualquer pessoa que consegue desenvolver uma coisa como essa. E aí, né, então, se supondo que a pessoa dominou esse assunto, né, então, o que a pessoa tem então, que ter como objetivo então, é realmente quebrar. Né, ao começar agora realmente a destruir as quilesas de maneira assim. Não é questão de apaziguar ou melhorar, é questão de destruir. Agora ela tem que morrer, sabe? Não tem mais que desculpar, vamos tentar melhorar isso, vamos tentar fazer uma coisa mais saudável. Não, agora isso já foi feito anteriormente, agora não tem mais conversa, agora elas têm que morrer. É época assim de limpar mesmo e de erradicar as quilesas. Né? Então aí a prática vai fundo mesmo. Né? Pessoa, geralmente que é mais recomendado, o caminho mais óbvio, né? E mais seguro também de praticar é a contemplação do corpo. Né? Porque se você realmente levar a prática da contemplação do corpo a cabo até o fim, né? Ela vai lá na porta já, né? Segundo é ensinado, né? A pessoa conseguir realmente cumprir, né, todas as etapas, né, da contemplação do corpo, ela vai parar ali em frente a Nibbana. Só mais um pouquinho ela já alcança a iluminação. Então, geralmente, os mestres ensinam assim, né? A pessoa desenvolver o Samadhi, então você tem que continuar contemplando o corpo até rachar no meio mesmo, até o assunto se encerrar, sabe? Não basta a mente estar mais feliz e mais pacífica, desenvolver mais sabedoria, isso não é o suficiente. Tem que rachar no meio, tem que quebrar, destruir, tem que chegar num ponto que não tem mais, acabou o assunto, tem que ir até o fim do assunto. Né? E o fim do assunto não é apenas desejo sexual, né? Não é bem mais, aí já eu imagino que chega já a um nível bem além, né, do corpo físico, né? Porque eu entendo que o corpo tem várias camadas, né? Não é apenas o corpo físico, né? Também tem o corpo não material, mas ainda assim, né? Por exemplo, os seres celestiais, né? Dos níveis, dos devatas, chamados devatas, né? Todos os devatas entre os seres humanos, os brahmas, todos eles possuem corpo, né? Não é um corpo físico, mas possuem um corpo. Né? Então não é aqui que acaba esse assunto, né? Esse negócio de contemplar o corpo vai além do corpo físico, né? Eu não sei se os brahmas têm corpo ou não, mas os brahmas dos como é que chama? Abhasaras, né? Abhasaras, brahmas, eles não têm corpo, né? Eles não têm. Eu acho que os brahmas dos níveis inferiores possuem corpo. Os brahmas dos níveis superiores, né, das moradas puras, né, não possuem corpo. Uma coisa que você pensar a respeito, caramba, é um ser que não possui corpo. Se ele não possui corpo, significa ele não está em lugar nenhum, né? Ele não tem uma localização geográfica. Você fala, o cara não tem corpo, então ele é uma nuvem. Não, uma nuvem já é um corpo, é uma forma física, né? Ele não tem nuvenzinha, não é uma nuvenzinha flutuando no ar, não tem nada. É uma coisa assim que dá um tilt na mente, né? Você pensar um ser que existe, mas não possui forma física. Se ele não possui forma, ele não está em lugar nenhum, né? Não tem como você dizer onde ele está. No entanto, ele existe, né? E ele não está iluminado. E ainda tem um pouquinho de trabalho a fazer para alcançar a iluminação. Ele ainda está apegado à mente, né? Ele não tem mais apego à existência
física, mas ainda tem apego à mente, né? Então é um assunto que vai longe, né? Esse negócio de contemplação do corpo vai longe, não? Então é o que você mais enxerga, né? Quando você vê as biografias dos mestres, né? O mais normal é isso, né? A pessoa desenvolve samadhi e aí ela vai pegar firme na contemplação do corpo, né? Vai até o assunto se encerrar. Quando o assunto se encerra, ainda tem mais um pouquinho, né? Que é para realmente arrematar o assunto, né? E alcançar Nibbana. Mas é bem pouco, parece, né? Dá a impressão que é bem pouco. O que sobra parece que é bem pouquinho, né? Então precisa de massa crítica, né? Massa crítica para que fazer, da mesma forma, né, que você precisa de uma massa crítica suficiente, né, para vencer os obstáculos que impedem você de ter sila purificada, né? Aí você precisa de uma massa crítica ainda mais potente, né, para você conseguir quebrar o vício nos prazeres sensoriais e a mente doentia, a mente não saudável, né? Você precisa de uma massa crítica bem forte também para conseguir vencer, né, as quilesas e alcançar a Nibbana, né? Então tem essa noção, né? Não é uma subida linear, né? Não é um triângulo, uma pirâmide, né? É uma coisa que tem, você vai indo e tem uns morrão, né? E você vai indo e tem um morrão, né? É uma coisa assim que não era o tipo de energia que você coloca não é constante, não é constante no sentido assim, não é universal, uniforme, né? Então tem períodos que requer, que nem não tá barra boa falando isso direto, né? Tem períodos que requer mais força, tem períodos que requer menos força. Se você colocar muita força, você não consegue progredir, né? Tem períodos que requer sutileza, tem períodos que requer agressividade, a força, energia. Tem períodos que você não pode usar agressividade, não pode usar excesso de força, tem que ter sutileza. Então não é algo linear, né? É algo que requer atenção constante, né? Sabedoria constante, sempre atento ao que é apropriado aqui e agora, né? Não é uma coisa que você consiga fazer de maneira tapada e teimosa, né? Tem que ter destreza, né? E habilidade. Okay? Pelo menos é assim que eu compreendo, né? Eu não alcancei a iluminação, então eu não posso garantir, né? Mas eu entendo dessa maneira. Okay? Alguma pergunta? Alguma coisa? É possível alguém agir de forma que pareça assim, ser agressiva, egoísta, enfim, mas por convivência com pessoas desse tipo do que uma coisa assim que é do coração da pessoa? Sim, é possível, sim. Sim. Depende da cultura em que você vive, né? Porque não existe nenhuma palavra que seja ofensiva. Porque as palavras são apenas sons, né? Isso aqui é um som. É um som. Esse som e um palavrão é um som. É o ar vibrando. Ele só vira ofensiva quando você ouve aquilo, aí você foi treinado a ficar ofendido, né? Então, às vezes você vive num ambiente, né, que as pessoas se xingam e se cutucam. Homens são muito assim, né? Os homens, eles demonstram amizade cutucando o outro, né? Fazendo piada, tal, provocando o outro, né? Uma coisa assim, o tipo de humor, né? Mas entre os homens, eu sempre fui criado assim também, né? Eu provavelmente sou uma dessas pessoas. Você conviver comigo, você vai ficar achando que eu tenho raiva de você, porque eu sou assim, né? Então eu sempre cutuco as pessoas, faço piada e tal, né? Se a pessoa não me conhece, pode ficar ofendida também, né? Mas o ambiente que eu fui criado, né? Isso é uma demonstração de amizade, né? Quando você faz uma brincadeira com alguém, né? Ao mesmo tempo, você está abrindo a possibilidade para a pessoa também tirar sarro de você, né? Então é uma coisa assim, é como assim, eu sou seu amigo, você pode tirar sarro de mim, né? Quando eu tiro sarro da pessoa, eu estou me abrindo a ela. Eu falo, olha, eu sou o seu amigo, se você quiser tirar sarro de mim, pode tirar, né? Então eu tenho uma confiança, né, entre nós, né? Então, se você não vem dessa cultura, você pode olhar aquilo e falar, puxa vida, esses caras são agressivos, esses caras são mal educados, são cruéis, tal.
Então, sim, esse negócio de ser agressivo ou não, tem que ver em que ambiente que é isso, né? O cara pode... O que acontece, a pessoa... Seria bom se as pessoas tivessem sensibilidade, né, ao ambiente em que elas estão, né? Então você foi educada assim, mas você não está no ambiente que você foi educada, você está num outro grupo de pessoas. Seria bom, né, se você soubesse se adaptar, né, e respeitar as pessoas nesse outro grupo, né? E não exigir que as pessoas se comportem como você foi educada a se comportar no seu bairro, lá onde você nasceu, né? Então, o que falta às vezes às pessoas também é isso, né? As pessoas não têm noção, não têm flexibilidade, não têm sensibilidade, né? E às vezes não tem respeito mesmo pelas pessoas. Eles querem, não, vocês têm que se adaptar a mim. E eu não me adapto a vocês, né? Então é uma falta de respeito também, né? Mas só porque a pessoa fala de maneira agressiva não é sinônimo, né, de que ela é maldosa ou não, né? Às vezes tem um pouco a ver com a cultura dela também, né? Mais uma coisa? Quem quiser fazer pergunta tem que ligar o microfone, tá? Eu não consigo ler daqui porque está muito pequeno as letras. Se você não ligar o microfone, eu não consigo saber qual é a pergunta. Mais uma coisa? Diga. Diz que quando a pessoa realiza o estado de Sotapanna, ela superou completamente o obstáculo da dúvida. Uhum. Aí o senhor pode falar um pouco sobre isso? O que significa de fato? Haveria alguma dúvida? Superaria todas as dúvidas quanto qualquer aspecto do Dhamma? Eu acho que... Eu não acho que seja esse o caso, né? Ela não tem mais dúvidas, né? É que nem você imagina o seguinte, você supondo que você está indo até, sei lá onde, está indo lá no Rio de Janeiro, né? Você vai para o Rio de Janeiro, você quer ir visitar o Cristo Redentor, né? Então você pede informações, para que lado que é o Cristo Redentor? Você vai para lá. Aí você vai andando. Você não está no Rio de Janeiro ainda, você está fora do Rio de Janeiro, né? Você está chegando, né? Você não tem como saber com certeza, você fica sempre ansioso, né? Se você não conhece, você nunca esteve ali, você nunca passou por ali, você não sabe se é mesmo ou não, mas você tem confiança, né? Fala, bom, o pessoal que me deu instrução parecem pessoas boas, o pessoal que me deu direção parece pessoas sinceras, né? Aí você, bom, deve ser para lá, né? Eles falaram que é para lá, mas às vezes não, às vezes a pessoa te dá uma informação, você vê que a pessoa é mal intencionada, você não confia nela, ou a pessoa é meio doida, fala, esse cara não sabe o que está falando, né? Ele não sabe. Então você não tem como saber com certeza. Mesmo quando você ouve de alguém que parece sincero, você não tem certeza, né? Você tem confiança, mas você não tem certeza, né? Então você vai caminhando, até que você vê a estátua do Cristo. Você vê, ali, tá lá longe, mas eu tô vendo, tá bem ali, ó. Aí você não tem mais dúvida, né? É esse o caminho que leva ao Cristo Redentor, né? Então você, agora, qual é o pormenor de chegar à estátua? Você não sabe ainda porque você não fez aquilo, sabe? Só porque você viu a estátua, você não vai conseguir andar em linha reta. Você tem que pegar a rua, virar a esquina, atravessar o pontilhão e tal. Mas, sabe, não tem muito como não chegar. Por mais que tenha pontilhão, que tenha passarela, tem que pegar esse beco. A estátua é gigante, não tem como você não chegar ali, sabe? Se você chegou num beco sem saída, você vira e dá a volta. Mas não tem como você perder. É um ponto tão óbvio ali, né, no meio da cidade. Como que você vai não chegar, sabe? Pode demorar menos, pode demorar mais, mas não chegar não existe. Então, da mesma forma, né, a pessoa que alcançou o Sotapanna, ela tem visão clara. Nibbana é ali. Né? Se ela vai chegar rápido ou devagar, depende, né? Mas a ideia dela não chegar não existe mais, sabe? É bem óbvio para que lado que fica, né? É que nem você vê a estátua do Cristo Redentor, é ali, a estátua está ali, agora só ir naquela direção, né? Então, se você chegar a algum obstáculo, você procura o caminho, né, para vencer aquele obstáculo. Mas nessa busca você não perde a visão, né, porque está bem ali na sua frente, sabe? Então é mais ou menos nesse sentido, a pessoa não tem mais dúvidas, né, de que Nibbana existe e para onde que fica. Agora, exatamente como ele vai chegar ali é incerto, né, que só quando ele fizer que ele vai saber, né? Se vai ser através da contemplação do corpo, se ele vai contemplar a impermanência, qual vai ser exatamente, né, esse último percurso, né, só quando ele fizer que ele vai saber, né? Mas ele não tem dúvida de para que lado ir e se o caminho e se a direção está correta ou não, né? Mesmo nesse sentido.
E também não tem dúvida se Nibbana existe ou não. Né? Porque todos nós aqui não sabemos. Né? A gente acha que sim, mas ninguém aqui pode garantir. Né? Mas a pessoa que é Sotapana fala, não, é garantido, eu sei, está bem ali, não tem dúvida. Entendeu?